noite, bem-vindos aqui ao canal para mais essa live. Gostaria de saudar a todos os que já estão aqui para assisti-la e dizer que hoje, por um pequeno imprevisto, eu terei que gravá-la um pouco antes do horário e, portanto, não será propriamente não será ao vivo a transmissão. Eu, além de saudar a todos aqueles que estão aqui, gostaria de dar aqueles avisos habituais e convidar a todos aqueles que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Nós estamos quase chegando a 40 mil inscritos e que nós possamos ter assim, ir aos poucos solidificando o trabalho que é feito aqui no canal. Também peço a todos aqueles que puderem, que deem like nesse vídeo, o recomendem, o compartilhem com seus amigos, com seus conhecidos, com seus familiares, em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, enfim, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ir conhecendo o trabalho que é feito aqui no canal. Também gostaria de dizer o seguinte: aqueles que puderem, depois façam comentários no vídeo, apresentem até objeções, façam os comentários que lhes aprouver mais, e aqueles que quiserem colaborar com o trabalho que é feito no canal, eu há um certo tempo inaugurei uma conta do Pix a pedido de várias pessoas e ela está aí embaixo nessa faixa amarela para facilitar quem queira porventura fazer alguma contribuição para o trabalho que é feito aqui no canal. Eu hoje decidi fazer aqui como sempre, eu trato aqui de temas que têm a ver com espiritualidade. Hoje vou falar de um rei, o rei Santo Edmundo, que além de mais foi um mártir, mas antes de entrar na figura própria do rei Santo Edmundo, eu gostaria de aplicar o que nós vamos ver na personalidade, no personagem, no monarca que é Santo Edmundo, nós aplicarmos isso aos dias atuais. No meio das confusões modernas, no meio da caotização das ideias, das argumentações, do raciocínio, muitas vezes primário, com que se discute a política, por exemplo, há muita confusão sobre o que é o verdadeiro papel de um chefe de Estado. O que é, afinal de contas, um chefe de Estado? Quais são as suas obrigações? O que é que o chefe de Estado deve à nação? O que é que o chefe de Estado deve ao seu povo? O que é que o chefe de Estado deve, sobretudo, a Deus? E esses princípios são fundamentais para nós entendermos não apenas a obrigação do chefe de Estado, mas a obrigação também do povo em relação ao chefe de Estado. No caso concreto, se nós estamos falando de um rei, mas podemos estar falando de outro chefe de Estado. E, sobretudo, nessa época em que os povos passam por momentos de privação das suas liberdades, de privação cada vez mais estranha, com um script mais estranho para subtrair liberdades, e nós estamos vendo isso no Brasil, por pessoas, inclusive, que não são os chefes de Estado e que usurpam o poder. Nós temos que entender o que é o poder, qual é a natureza do poder e também qual é a missão do chefe de Estado. E, hoje em dia, infelizmente, leva-se tudo em conta. Eu nem diria tudo em conta, prefere-se levar em conta o destino de uma nação em função de seus valores econômicos, de desenvolvimento, etc. Eles são legítimos, eles são necessários, mas eles não podem ser o valor máximo em função do qual
um povo decide o seu destino. E, como nós vamos ver no caso de Santo Edmundo, às vezes as nações precisam passar por momentos críticos para não se deixarem perder na história, para não perderem sua soberania, para não perderem a sua liberdade e para não perderem, sobretudo, o seu destino, aquele destino que Deus quis para uma nação. Então, antes de entrar propriamente na vida, no pequeno relato sobre Santo Edmundo e nas considerações que esse relato nos traz, eu gostaria de dar aqui alguns princípios de uma encíclica que estive estudando mais detidamente há pouco tempo, que é a encíclica de Leão XIII, Immortale Dei. Uma encíclica famosa, uma encíclica que tem trechos belíssimos, em que ele faz descrição do que foi a civilização cristã, mas não é isso que eu vou tratar agora. E eu trato logo de início de 2 ou 3 parágrafos dessa encíclica que nos mostram o que é o verdadeiro poder, o que é a missão, por exemplo, de um chefe de Estado, seja ele um monarca ou não seja um monarca. E qual é o dever também do povo em relação a ele, ao monarca, ou ao chefe de Estado. Diz ele logo no início da sua encíclica que o seguinte, que o homem, ele nasceu para viver em sociedade. Ele não pode, no isolamento, nem proporcionar-se a si mesmo aquilo que lhe é útil à sua vida material. Todos nós dependemos de inúmeras pessoas, desde a pessoa que faz o pão para nós comermos, até a pessoa, ao médico que nos trata. Nós dependemos, por exemplo, se vivemos num prédio, dependemos também para o bom serviço do prédio, do porteiro que abre a porta ou que cuida de muitas coisas práticas naquele prédio. Então, enfim, todos nós precisamos, a vida útil e prática, dependemos dos outros, temos que viver em sociedade. Mas também nós dependemos dos outros, diz o Papa Leão XIII, para adquirir a perfeição do espírito e do coração. A providência fez com que nós nos uníssemos, precisássemos nos unir aos nossos semelhantes, numa sociedade tanto doméstica quanto civil. Ou seja, o homem é feito para viver em sociedade. A primeira sociedade é a doméstica, é a familiar. Depois há outras intermediárias que já fazem parte da sociedade civil. Como nenhuma sociedade pode existir sem um chefe supremo e sem que a cada um imprima o mesmo impulso eficaz para um fim comum, ou seja, não pode haver uma sociedade em que cada um vai para o seu lado, contradizendo. É preciso haver a consideração de um bem comum. Daí resulta ser necessária aos homens constituídos em sociedade uma autoridade para regê-los. Essa autoridade procede da natureza e tem a Deus por autor. Então, este ponto já é um ponto crucial. Se a autoridade é algo conforme à lei natural, mas ela, se é conforme à lei natural, ela tem que ter a Deus por autor. E se tem a Deus por autor, é a imagem de Deus e é segundo os desígnios de Deus e os mandamentos de Deus que essa autoridade deve se exercer. Ela, portanto, não pode ser uma autoridade discricionária, não pode ser uma autoridade arbitrária, não pode ser uma autoridade egoísta que viva para si mesma. Bom, agora continua o Papa Leão XIII. Todos os chefes de Estado devem absolutamente ter o olhar fito em Deus, soberano moderador do mundo, e no cumprimento do seu mandato a ele tomar por modelo e regra. Ou seja, no mandato da autoridade, por exemplo, do chefe de Estado, ele tem que ter como modelo e regra o próprio Deus. Quis Deus que, na sociedade civil, houvesse uma autoridade cujos depositários
fossem como que uma imagem do poder que ele tem sobre o gênero humano. Vejam, portanto, a autoridade do monarca ou a autoridade do chefe de Estado, ela tem um reflexo, quando legítimo, é claro, ela tem um reflexo do poder que Deus tem sobre o gênero humano, ao mesmo tempo que da sua providência. O mando deve ser justo, é menos o governo do Senhor do que o governo de um pai, pois é justíssima a autoridade de Deus sobre os homens e se acha unida a uma bondade paternal. Deve ele, aliás, exercer-se para as vantagens dos cidadãos. Vejam, aqui tem um ponto fundamental. Para que é o poder? É o poder pelo poder? É o poder enquanto fim? Não. O poder é para ser exercido para a vantagem dos cidadãos. Os que são dela investidos exclusivamente para assegurar o bem público. Sob pretexto algum, deve a autoridade civil servir à vantagem de um só ou de alguns. Ora, esta é a suprema corrupção do poder. A corrupção do poder não é apenas o dinheiro, a compra de vantagens, etc. É esta aqui. Então, quando nós vemos o chefe de Estado que não tem isto em vista, ou vemos aqueles que usurpam as funções do chefe de Estado com finalidades que não são pelo bem comum, porque se elas são usurpadoras não podem ser pelo bem comum, elas prevaricam da sua missão de poder. Bom, então depois destas considerações iniciais, que são considerações breves a respeito da natureza do poder, da natureza da chefia do Estado, da autoridade, nós temos que compreender o seguinte: por exemplo, quando a nação passa por riscos, seja internacionais, seja nacionais, muitas vezes ela tem que passar, os povos têm que passar por esses riscos. Os povos têm que decidir em determinados momentos, não pela comodidade, mas pelo princípio. O que é melhor, o que é mais justo diante de Deus. E nós vamos ver que esse é o dilema que Santo Edmundo foi chamado a passar. Eu vou ler um breve texto. Esse breve texto é uma ficha, um extrato de um livro chamado Os Santos Militares, do general Silveira Melo. Ele escreveu um livro com dedicado aos santos militares, e há uma síntese biográfica sobre Santo Edmundo. E este texto é aqui comentado pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira numa breve conferência que ele fez analisando estes dados biográficos. E eu vou lendo, seja os dados biográficos, seja os comentários. Edmundo era filho de Opa, rei de Estânglia. É um dos pequenos reinos que compunha a Inglaterra primitiva e nasceu por volta de 840, quando o cristianismo já estava disseminado nos estados ingleses. O rei, seu pai, homem de grande piedade, quando viu o filho com 15 anos, abdicou em seu favor e retirou-se para Roma, a fim de consagrar seus últimos dias ao recolhimento e à oração. Então já vejam que é um rei que vai abdicar em favor do filho, que era Santo Edmundo, vai abdicar em favor do filho porque ele, rei, quer ir para Roma, passar os seus últimos dias no recolhimento e na oração. Nós hoje parece que vemos aqueles que se aproximam dos seus últimos dias e só pensam em mais poder, em mais dinheiro, em mais corrupção, em mais prevaricação das ideias, porque também tem isso, não é? Em mais imposição de ideologias nefastas aos povos. Bom, agora vem um comentário aqui do Dr. Plínio. Continua a ficha aqui.
Edmundo, que fora muito bem educado na religião católica, tornou-se modelo de cristão para seu povo. Justo e bom, era homem de vulgar energia. Percebeu cedo o perigo que representavam os escandinavos para o seu país e preparou-se militarmente, assim como dispôs seu povo para uma possível guerra. Então vejam que ele assume muito jovem, muito bem educado na religião católica, torna-se um modelo de cristão e a primeira coisa que ele vai fazer é preparar o seu povo para se defender dos inimigos pagãos. Nós hoje, enquanto nação, enquanto Brasil cristão, estamos também sendo ameaçados interna e externamente por aqueles que querem destruir a figura e querem destruir o passado e querem destruir a existência cristã do Brasil. Nós temos potências estrangeiras, inclusive, fazendo isso. Então vejam como é que esse rei assume, ele vai preparar o seu povo para resistir e vai prepará-lo também militarmente, não apenas no estado de espírito, mas militarmente. Bom, agora sim, eu leio o comentário que o Dr. Plínio faz aqui. Os escandinavos eram, naquele tempo, o grande perigo dos povos civilizados. Hoje, tão pacíficos, foram no passado os tiranos dos mares. Eles ocupavam a Escandinávia e deitavam aquelas migrações pelos mares que iam descendo por vários lugares da Europa e que representavam, vamos dizer, a última leva das invasões bárbaras na Europa. Para se ter uma ideia um pouco qual era o espírito deles, alguns usavam títulos de reis, de príncipes do mar, porque eles eram reis dos povos que viviam em barcos e fazendo pirataria de um lado para o outro. De maneira que, a bem dizer, reinavam nos mares. Aliás, uns barcos com umas proas lindas, de uma audácia e de uma arrogância de que a Suécia e a Dinamarca perderam completamente o segredo. Com a queda das proas caiu tudo. Fala-se hoje de figuras de proa. Pode-se dizer que cada povo tem a figura de proa que merece, ou a proa que merece. E quando um povo já não tem mais coragem de ter proa, é porque ele, a bem dizer, já não vale mais nada. Eram, entretanto, os grandes inimigos daquele tempo, de maneira que então preparar o povo dele contra essa invasão era enfrentar o inimigo por excelência. Mas nós vamos ver que esse enfrentamento envolvia também o conceito religioso. Por quê? Nós já vamos ver. Agora continua a ficha do general Silveira Melo. Não se enganou em suas previsões, o rei Edmundo. Atacaram os dinamarqueses o reino inglês. No primeiro combate foram duramente rechaçados. Mas, unindo esforços num grande número, venceram a Santo Edmundo e o aprisionaram em Oxum. Agora vejam a sequência. Portanto, ele é ameaçado, ele é preso, ele é vencido, ameaçado, preso, segundo os sofisticados de hoje em dia, os homens que acham que tudo se resolve com coisas econômicas e com perigos materiais, esse homem devia ceder, tinha que ceder. Vamos ver o que é que Santo Edmundo vai fazer. Bom, o chefe, segundo... eu faço ainda um comentário aqui. Era naturalmente porque foi uma primeira leva que atacou o reino dele, depois eram muitos outros que vieram, conseguiram concentrar-se e naturalmente esmagaram por seu grande número o exército do Santo Edmundo. Diz agora a ficha. O chefe e adversário fez várias propostas de paz ao Santo Rei, que ele recusou por ser contra a religião católica e os direitos dos seus súbditos. Vejam que são dois princípios. Era contra a religião, portanto era contra os princípios que regiam o reino dele, era contra os direitos de Deus, mas também era contra os direitos dos seus súbditos. Portanto, ele vai se sacrificar pelos direitos dos súbditos. Foi duramente supliciado e, por fim, decapitado.
ele é chicoteado, vergastado pelos inimigos para tentá-lo fazer ceder, mas ele não cede e depois ele é decapitado. Foi martirizado a 20 de novembro do ano de 870. Vejam há quanto tempo isto aconteceu. Quer dizer, nós estávamos no ano 870. As circunstâncias eram completamente diversas, mas a essência dos fatos não é completamente diversa. É muito próxima ao que nós vemos hoje em dia. Um concílio nacional reunido em Oxford em 1122 tornou obrigatória a festa do mártir. Suas relíquias, inclusive um saltério que ele usava diariamente, foram venerados na abadia de Cluny até o surto da heresia protestante. Então ele vai se tornar por vários séculos um grande modelo, inclusive para os monges de Cluny. Agora eu volto aos comentários do Dr. Plínio. Vejam então do que se trata. Esse homem foi preso e levado para Oxon. E ali foi intimado a fazer negociações de paz pelas quais entregava seu reino aos vencedores. Ora, acontece que ele não queria fazer essa entrega porque seria ceder aos pagãos e favorecer o restabelecimento do paganismo naquele local. Ele resistiu, então, e foi martirizado. Vejam a alta consciência que esse homem tinha. Entretanto, um filho de um bárbaro. Ele tinha uma alta noção do papel do rei, de suas obrigações e das relações entre os assuntos políticos e religiosos. Vejam a noção, portanto, de defesa do próprio povo e defesa dos direitos de Deus. Hoje se fala frequentemente em separação da política e da religião, ao mesmo tempo que a religião mais do que nunca intervém na política. Isso também é um parênteses que eu faço aqui. Fala-se muito disso, dessa separação, mas nós formos ver os bastidores da política, há muitos fatores religiosos e há muitas pessoas ligadas à religião e que, em nome da deturpação da religião, como a esquerda católica, interferem na política. Naquele tempo, os senhores veem a noção que Santo Edmundo tinha. Sua queda, a implantação de uma dinastia de reis pagãos trariam a paganização do Estado e dos indivíduos. Seria, portanto, a apostasia daqueles povos, a perdição das almas. O nexo entre a vida política, a forma do Estado e a forma religiosa, como ele compreendia isso bem e como se manteve fiel até o fim. E apesar de ser maltratado por causa da sua fidelidade a Nosso Senhor, assim perseverou, sendo depois martirizado. Por que razão queriam que ele renunciasse? Naturalmente porque ele continuava a ter prestígio. Senão sua renúncia não adiantaria de nada, era difícil consolidar a conquista enquanto não houvesse uma prova de que o rei renunciara. Talvez quisessem até levá-lo ao seu próprio reino para ele declarar aos seus súditos que tinha renunciado. E se ele não quis fazê-lo, foi pela esperança de que seus súditos organizassem uma reação, uma espécie de guerrilha contra o ocupante para salvar a fé. E Santo Edmundo regou, assim com o seu próprio sangue, a esperança de uma restauração católica. Considerem o lindo exemplo para os governantes modernos, seja para os civis, seja para os eclesiásticos. Quantas vezes nós vemos os governantes civis, mas sobretudo os eclesiásticos, que dizem, não quero criar problemas para mim. E põem a pessoa deles na frente de qualquer coisa quando eles têm deveres para com aqueles que são súditos, para aqueles que são povo e têm deveres, sobretudo, para com Deus. De outro lado, observem também como o sangue desse rei valeu, porque de fato a Inglaterra acabou se cristianizando inteira e até o protestantismo foi uma nação católica que durante algum tempo se chamou a Ilha dos Santos. Tal foi o número de santos que lá floresceram.
Com esses dados, devemos pedir a Nossa Senhora que proporcione muitos homens de Estado e muitos homens da Igreja que tenham esse espírito. Talvez seja isso exatamente o que falte nos dias que correm. Porque enquanto os povos católicos, no campo temporal e sobretudo no espiritual, não são governados por homens dispostos a derramar seu sangue, não são dirigidos por quem preste. Só governa bem quem está disposto a ir na fidelidade a seus princípios até o martírio, na fidelidade a seu cargo até o martírio, do contrário, ele não vale nada. Assim como um militar que não está disposto a morrer é igual a zero, assim um bispo, um príncipe, um rei, um alto governante que não esteja disposto a morrer para o cumprimento do seu dever é igual a absolutamente zero. Os altos cargos exigem alta coragem. São os cargos pequenos que podem se acomodar com o valor moral normal. Ou seja, um chefe de Estado por excelência é um homem que tem uma responsabilidade gigantesca diante da nação, diante de Deus, diante da nação e diante do seu povo. Os grandes cargos, Deus, o que dá de mais alto a um homem é o seu cargo? Ou o que vale mais, um cargo ou a vocação? Aqui é uma pergunta muito interessante, mostrando o seguinte, que às vezes a pessoa não tem um cargo, mas tem uma vocação. E essa vocação pode ser tão alta como é um cargo, ou mais alta do que um próprio cargo de poder. Então fica aqui o exemplo de Santo Edmundo, fica aqui o exemplo do que é a retidão do exercício do poder, do que é o holocausto pela nação e pelo povo, e do que é o não entregar-se mesmo num momento extremo de ser martirizado. E, portanto, como nós, tantas vezes, hoje em dia, em todo o mundo, estamos longe de ter exemplos assim, quando nós temos, pelo contrário, muitos dirigentes e muitos chefes de Estado que oprimem os seus povos, que oprimem hoje os chamados povos livres, vão a cada dia oprimindo. A Europa está cheia de exemplos, mas cheia de exemplos terríveis, as nações ditas livres. Mas não só a Europa, em tantos lugares está isso acontecendo. Então, queria deixar aqui esse exemplo e queria desejar a todos um abençoado final de domingo e até uma próxima live.